Olá, para você que acompanha o meu canal, vamos trabalhar agora com as nossas reflexões, meditações diárias aqui com os arcanos do tarô, baseado na numerologia dos dias do mês, ok? Bom, essa semana, então, eu pego sempre de segunda até domingo, então nós vamos iniciar em 3 de fevereiro e vamos até 9 de fevereiro. E pessoal, então se você está gostando da série, curta aí o vídeo e compartilhe com os seus amigos. Na semana que vem faremos um mês deste trabalho, aí a gente vai fazer um balanço aqui, se ele está sendo útil ou não. Como o enfoque do canal é astrologia, eu imagino que alguns de vocês gostem, né? E outros, talvez para outros não agreguem muito. Então a gente vai fazer um balanço aí para verificar se a gente vai adiante ou não tira a série, tá? Então é legal até você colocar aí nos comentários se você acha que é um trabalho válido, se você quer que continue, né? Ou não, certo? E vamos então seguir aqui na análise. Se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vamos para o dia 3 de fevereiro de 2020. Então, somando 3 mais 2 mais 2020, nós vamos ter o número 9. O arcano 9, o arcano do eremita. Precisamos meditar sobre o eremita. O eremita é uma pessoa de idade, né? Ele é uma figura de uma pessoa já com mais idade, que representa, como eu já disse para vocês, o momento em que ele sai de um deserto. Esse plano aqui é o deserto, onde tem aqui esse coqueiro, e ele está se dirigindo para o futuro, com a luz que ele próprio traz. Então, essa luz representa o conhecimento. É um ser que ele tem bastante relacionado a ele a ideia da perseverança, de alguém que trilhou caminhos árduos, né, sozinho, né, então esse recolhimento, essa questão até da solidão, entre aspas, proporciona ao autoconhecimento. Então, o que a gente tem aqui como reflexão e meditação para esse dia? Que a busca por compreensão, e a compreensão entenda-se por todo tipo de situação e até no nível mais intelectual, né, em termos de informações, leva ao verdadeiro progresso. Ou seja, quando a gente conhece a situação, a gente tem uma luz sobre ela e tem mais elementos para decidir, para formar uma ideia, uma opinião. A prudência e a perseverança devem nos acompanhar neste caminho, ou seja, essa carta fala exatamente de manter um ritmo seguro, sem atropelar os passos e buscando sempre clarear as ideias. Lembre-se aqui, ele tem o sol, ele está levando, né? Os raios estão subindo para o plano espiritual e ele tem essa luz, ou seja, o próprio conhecimento que se vai adquirindo é que vai abrindo as portas para a compreensão. Então, mais do que nunca, na segunda-feira o clima pede prudência e conhecimento. Então, fazendo uma ponte sobre a nossa reflexão astrológica, a gente viu que no dia 3 de fevereiro vamos ter aí um clima bem instável na segunda-feira, com a lua em gêmeos formando aspectos de tensão, né? Então, a primeira forma com Mercúrio, depois ela vai ingressar em gêmeos e aí Mercúrio ingressa em peixes, então a gente tem um clima muito instável durante uma boa parte da segunda-feira. E esse arcano do eremita então caiu direitinho, porque ele fala, não entra no jogo do clima diário, puxa para dentro, né? Essa capa que ele traz é exatamente a reflexão aqui de introspecção. Então, puxa para dentro, busque a luz interna, busque o conhecimento, conhecimento em todos os níveis de uma determinada situação prática, é entender os fatos mesmo. E isso vai ajudando você a clarear, mas seja prudente sobretudo. E já no dia 4, então, somando o dia com o mês e com o ano, nós chegamos ao arcano 10, que é a roda da fortuna. Então, como eu já disse para vocês, esse arcano, inclusive pela própria expressão da figura, já nos remete à ideia do movimento e do ciclo. Ele sempre é relacionado com as mudanças que acontecem de forma repentina ou mesmo muito rápida, pensando em coisas de nível prático mesmo, né, em predição. Mas o nosso enfoque aqui é meditação, não é predição. Mas trouxe para vocês esse seguinte parágrafo aqui. Para compreendermos a essência de qualquer coisa, necessitamos compreender as manifestações do divino. As mudanças, os ciclos se intercalam para o maior aprendizado. Ou seja, quando uma mudança vem a nosso favor, é bom, né? Ela vai trazer um aprendizado que a gente tende a aceitar com muita facilidade. Mas quando acontece ao contrário, que as mudanças vêm de uma maneira inesperada e acabam atrapalhando os objetivos, os nossos interesses em geral. Então, a gente precisa refletir porque esses eventos que vêm de forma repentina estão nos puxando para uma maior reflexão, certo?
às vezes para nos frear diante de um risco exagerado, para nos puxar para uma necessidade de um olhar um pouco mais centrado. Então, o que esse arcano 10 fala? Ele fala que o movimento vai estar sempre acontecendo, os ciclos estão sempre se alternando na natureza. E que para a gente entender, então, a natureza de qualquer coisa no mundo, a gente precisa entender que as coisas às vezes fluem a nosso favor e às vezes não fluem a nosso favor, ou seja, o movimento é contínuo, né? Ele nunca para. No dia 5 de fevereiro temos a força no arcano do tarô, que é chamado de a persuasão. Ela representa a força e a intensidade, mas não é uma força bruta, porque a gente vê essa figura feminina leve aqui abrindo a boca desta fera, que é o leão. Ou seja, a persuasão eu acho que cabe mais como tema do que a própria força, porque ela não usa força física, mas ela usa outros elementos, outras habilidades que ela tem para exercer essa força, né? Então a gente diz aqui que a força e a intensidade, por meio da fé e do amor, é que surge a força necessária para a superação de qualquer obstáculo. Ou seja, o dia 5 de fevereiro diz exatamente que não force a barra, né? Não é para você forçar a barra diante dos obstáculos que surgirem, pense racionalmente, né? Pense estrategicamente como vencer as adversidades. Importante nesse arcano, que é muito necessário, é que nessa ideia de vencer as adversidades, você precisa ser leal, fidedigno e não ultrapassar os limites do bom senso, por exemplo. Esse arcano ele tem uma representação extremamente positiva de poder pessoal, ou seja, a estratégia tem que ser usada com a sua força interna, com o seu conhecimento interno, com a sua fluência aí, não buscando elementos fora da lei, por exemplo, né? Então a gente tem que fazer as coisas de maneira adequada, mas espremer o nosso interno ali para conseguir extrair o melhor que a gente tem, porque eu até vejo isso muito em atendimentos, que as pessoas têm pouco conhecimento das suas verdadeiras habilidades e de seus potenciais. Às vezes patinam muito na vida sem saber, ou sem ter consciência mesmo, sem olhar para dentro, né? Porque quando a pessoa se volta para dentro, ela vai reconhecer esse potencial, mas muitas vezes a gente vive em um mundo tão elevado das superficialidades, das coisas da vida prática, que não percebe o que a gente traz lá dentro, o que nós carregamos internamente, tá? Esse arcano fala exatamente disso. Olha para dentro, que a sua força ela é interna, ela não é externa. No dia 6 de fevereiro, então a gente tem o arcano 12, o enforcado, muito temido pelas pessoas. A gente vê aqui o círculo com a cruz, exatamente a matéria prendendo, né? O pé dele, né? Exatamente formando um 4 aqui também ao contrário, né? De cabeça para baixo, que é uma representação da matéria. E eu trouxe esse texto aqui para a gente refletir, meditar. Resignação. A renúncia, ou mesmo um sacrifício realizado de forma consciente, enfrenta as tarefas como missão. Se a gente observar esta figura, exatamente como ela é, né, ele está com as mãos atadas aqui nesse arcano. Em alguns tarôs, em alguns decks, ele aparece com as mãos soltas, né? Mas ele está soltando algumas coisinhas, né? Que a gente pode dizer até que essas coisinhas seriam as dádivas dele, o próprio conhecimento, enfim, as coisas boas que ele traz consigo. E está preso pelos pés, né? Então, a gente vê uma situação em que ele não consegue se soltar, mas tem uma entrega aqui. O lado mais positivo do arcano 12 é a entrega, e o lado mais negativo do arcano 12 é a inércia mesmo, é quando a gente se prende ao campo emocional e não age diante da situação, está preso mesmo, atado pelo próprio emocional. Aquele tipo de situação em que a gente acaba entrando e não vê a saída. Da dor surge a força, da dedicação e capacidade de doação surge o crescimento espiritual. Então a gente tem que pegar o lado mais positivo, porque o nosso trabalho aqui é de reflexão e meditação. Qual é a reflexão que vocês precisam fazer então nesse dia 6 de fevereiro, no dia com o arcano 12? É exatamente a de que em alguns momentos da vida a gente precisa de entrega, mas ela tem que ser uma entrega dosada, porque uma entrega exagerada, ela fala da negação, né? De você não observar, por exemplo, as suas próprias necessidades, os seus próprios interesses e objetivos, em função de colocar sua energia tudo para que o outro alcance o que ele quer. Então a gente deve evitar essa coisa da cegueira, né?
num olhar para nós mesmos, né? Mas também nesse equilíbrio se dedicar ao outro. Então ele fala totalmente da entrega. É um arcano que tem uma relação muito forte com missão também. Então, se durante este dia vocês tiverem que lidar com algum tipo de situação, alguma tarefa que seja árdua, que ninguém quer fazer, por exemplo, só você sabe fazer, a reflexão é sobre isso. O que eu vou fazer vai proporcionar bem para outras pessoas? O que eu vou fazer vai proporcionar mal para outras pessoas? O que eu vou fazer vai proporcionar um mal ou um bem para mim mesmo? Se todas as respostas forem bem, né? Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha, então é o que deve ser feito, tá bom? Dia 7 de fevereiro, arcano 13, a imortalidade aqui na soma do dia, mês e ano. E a reflexão é: o medo da morte ou da perda vem da incompreensão dos ciclos necessários. Novos ciclos só podem iniciar quando os antigos se concluem. Então a gente vê uma figura aqui ceifando, cortando, que é o que acontece com a colheita, né? A gente precisa colher os frutos no período de safra para depois poder preparar a terra e plantar de novo. Ou seja, nada nasce sobre coisas antigas, porque se nascer sobre as coisas antigas virá torto, né? De uma maneira bastante desequilibrada. Então, os fins representam também novos começos. Precisamos refletir aqui no dia 7 de fevereiro que talvez seja necessário dar fim para algumas atividades, para algumas opiniões, para algumas posturas que a gente tem diante da vida e olhar para os lados, olhar para novas possibilidades, tá? Então ela tem tudo a ver com cortar atitudes negativas, ceifar mesmo e trabalhar com essa ideia de que, olha, o que foi colhido, agora é momento novo, agora tem que olhar adiante. No dia 8 de fevereiro, nós temos o arcano 14, a temperança, que tem o potencial de transmutar e equilibrar. Administrar pode ser a força necessária para atingir um objetivo. Nem todas as batalhas são vencidas com a espada. Então, a gente vê aqui uma figura jogando, né, transferindo um líquido de um frasco para o outro frasco. Ela não tem nenhum instrumento aqui de corte que leva a uma agressividade, ao contrário, é um arcano que representa a calma, a paz e um certo equilíbrio. Então, esse ato de temperar, de jogar o líquido de um frasco para o outro, fala exatamente do potencial da administração, ou seja, talvez nesse dia você tenha que lidar com algumas situações que precisem desta administração. Então, ao invés de bater de frente, criar disputa, contendas, brigas, enfim, de criar um conflito com alguém, pense em escolher um outro momento para resolver e administre a situação, porque muitas vezes esse ato de administrar pode te levar para algum resultado muito positivo. Isso a gente está falando em campo emocional, porque emocionalmente ela fala da necessidade de se cultivar a paz, a temperança, o equilíbrio, não leve tudo a ferro e fogo. E nas atividades práticas do dia também. E no dia 9 nós temos o diabo, a paixão, o arcano 15, que nos diz sobre o conhecimento das próprias emoções, proporciona riqueza interior e a descoberta de sua própria essência. Certos momentos necessitam de um impulso emocional para fluírem, mas em outros o controle emocional é muito mais proveitoso. Então, esse arcano ele tem tudo a ver com paixão, com uma energia física, né? Bem elemento fogo mesmo, pensando em astrologia. Então, a gente está falando de vivacidade, de entusiasmo, de empolgação. E, às vezes, usar essa empolgação e esse entusiasmo é uma tarefa boa, né? É um tipo de atitude boa para a gente atingir objetivos. Certas situações da vida necessitam mesmo desse impulso de risco, da capacidade de ir adiante, né? Mas temos que refletir também que, em determinadas situações, ir com tanta energia pode gerar desequilíbrio, levar a perdas, por exemplo. Então, acaba criando um caos total, porque esse arcano fala de muita energia, de muita paixão. Então, nesse momento aqui, no dia 9, é necessário conhecer as suas emoções, ficar atento às emoções, reações, atitudes que você tem diante das situações e refletir mesmo se elas necessitam de muita energia para chegarem a um resultado ou não, se é a hora de você dar um passo para trás e deixar as coisas acontecerem, né? Então, ele fala exatamente disso, que o conhecimento das nossas próprias emoções é que nos proporciona riqueza interior e crescimento espiritual. Então, quando a gente tem domínio sobre o que a gente sente diante dos fatos, a gente tem domínio sobre quem nós somos. Então, a gente decide sobre as coisas de uma maneira muito mais consciente. E
proporcionando muito melhor resultado para nós mesmos e para quem está ao nosso entorno. Certo, pessoal? Então, é isso. Nós chegamos aqui ao final da nossa reflexão, das nossas meditações diárias aqui com o tarô. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com os seus amigos. Um abraço forte, então, para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Então, até mais!